Boa noite, irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 24, verso 10. Eu imagino que você esteja feliz com o que Deus está fazendo na nossa igreja nessa noite. Provérbios 24, 10 é um texto muito conhecido pelos irmãos. Já ouvimos inúmeras mensagens desse texto. E eu tenho uma palavra bem simples. Nossos corações estão abertos para aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, mediante a ministração da sua palavra, Pai. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. A Bíblia é um livro de batalhas. Um livro não, é uma coleção de livros de batalhas, é uma coleção de livros de guerra. Quando você olha principalmente o Antigo Testamento, você vê inúmeras histórias de guerra, inúmeras histórias de batalhas, povos contra povos, nações contra nações, um homem contra o outro. E isso é muito interessante nas Sagradas Escrituras. Mas o que existe de mais interessante nas Sagradas Escrituras são as experiências que as pessoas têm com Deus. Porque as experiências que as pessoas têm com Deus nas Sagradas Escrituras é uma experiência em meio a uma batalha. Quando você olha para o Antigo Testamento inteiro, a partir de Êxodo, você começa a ver o povo hebreu tendo uma experiência com Deus em meio à batalha. Que batalha é essa? A batalha dos hebreus contra os egípcios. E eles viram ali naquela batalha o quanto Deus agiu de uma forma sobrenatural, e eles conseguiram sair livres do domínio egípcio. Quando você sai dali da escravidão dos egípcios, e o povo hebreu começa a entrar no deserto, começa a passar aquele período de 40 anos no deserto, o povo, ele tem inúmeras guerras com diversos povos, contra os amorreus, contra os filisteus, contra os assírios. O povo, ele vai entrando em uma guerra atrás da outra. Mas se você parar para poder perceber, as experiências que eles têm com Deus são experiências de batalha. Ou seja, eles estão em uma guerra lá lutando e Deus intervém. Quando eles ouvem que um exército mais forte está vindo ao encontro deles, eles começam a buscar o Senhor. Histórias de guerra, histórias de luta, histórias de batalha. Em meio a essas guerras, em meio a essas lutas, eles têm experiências com Deus. Quando você sai desse período do deserto, o povo de Israel, ele é liderado por juízes. Que juízes são esses? Otiniel, Jefté, pastor Awad falou hoje sobre Sansão, que foi um juiz em Israel. Nós temos Gideão, nós temos Sangar, nós temos Samuel. Esses homens lideraram o povo de Israel. Quando você olha para o livro de Juízes, Juízes é isso, conta a história desses juízes que lideraram o povo de Israel. Esses juízes que foram tementes a Deus, todos eles tiveram experiências com Deus em meio à batalha. Eles tiveram experiências com Deus em meio à guerra, tiveram experiências com Deus em meio à luta. Nenhum juiz, quando você lê Juízes, não tem um juiz temente a Deus que não teve experiência com Deus na batalha, que não teve experiência com Deus na guerra, que não teve experiência com Deus na luta. Quando você sai desse período dos juízes e você entra no período monárquico, onde o povo de Israel começa a ser liderado por reis, nós temos o primeiro rei de Israel, que foi Saul. As primeiras experiências que Saul tem com Deus são experiências em meio à batalha.
são experiências em meio à guerra. A primeira experiência que Saul tem com Deus foi quando Samuel ungiu ele, e ele vai para a cidade de Gibeá, e chega lá, ele encontra os profetas, e o Espírito do Senhor desce sobre ele, e ele começa a profetizar com os profetas. Essa foi a primeira experiência que Saul tem com Deus. A segunda experiência que Saul tem com Deus foi uma experiência em meio à guerra. Foi uma experiência de batalha. Saul, ele é um rei que acabou de ser ordenado, acabou de ser empossado, e ele está voltando do campo, e ele vê o povo de Israel chorando, ele vê a nação chorando, e Saul fica desesperado e fala: gente, o que está acontecendo? Aí falando para Saul: olha, Naás, o rei dos amonitas, chegaram na cidade de Gileade e falaram para o povo que iam arrancar o olho de todos eles, um olho de todos eles. O povo vai ficar sem enxergar, porque Naás é mau. Aí a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Ele estava com 2 bois, ele rasga com as suas próprias mãos os bois, manda os mensageiros distribuir sobre as tribos de Israel, com a seguinte notícia: aqueles que não se apresentarem a Saul e a Samuel para a batalha serão despedaçados como esse boi. A Bíblia fala que o temor do Senhor caiu sobre as pessoas, e naquele dia 200.000 pessoas se apresentaram para a batalha, e Israel destruiu os amonitas. A experiência que Saul está tendo, as suas primeiras experiências, são experiências em meio à batalha, são experiências em meio à guerra, são experiências em meio à luta. Poderemos falar do sucessor de Saul, o rei Davi. Você prontamente vai querer dizer: pastor, o rei Davi, a sua primeira experiência foi em meio à batalha, aquela batalha lá com o Golias. Não. A primeira experiência que Davi tem com Deus, as primeiras experiências que Davi tem com Deus, não foi aquela batalha com o Golias. Porque quando o rei Davi ele se apresenta a Saul para poder guerrear contra Golias, o rei Saul fala para ele: garoto, o que é que você sabe fazer? O que é que você faz da sua vida? Aí Davi falou assim: olha, o teu servo, ele cuida das ovelhas do papai. E toda vez que aparece um leão e aparece um urso, o teu servo despedaça o leão e despedaça o urso. As experiências que o Davi teve com Deus foram em batalhas contra leões e contra ursos. Batalhas essas que ninguém estava vendo. Ninguém estava contemplando a batalha do Davi contra o leão, ninguém estava contemplando a batalha do Davi contra o urso. O pai de Davi não sabia que ele matava leões e não sabia que ele matava ursos. Os irmãos de Davi não sabiam que ele era o matador de leões e matador de ursos. Mas essa experiência que Davi teve com Deus no secreto, o que o pastor Awad pregou hoje de manhã, essa experiência que Davi tem com Deus no secreto, matando leões e matando ursos, foi o que deu coragem para ele quando ele olhou para o Golias lá se gabando, dizendo: não tem homem aqui em Israel. Aí Davi olhou para o Golias e falou assim: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus Altíssimo? E o pessoal: fica quieto, garoto. Porque as pessoas não sabiam que o Davi já tinha tido experiências destruindo leões e ursos. Aí quando Davi se apresenta na batalha para lutar contra o Golias olha para o Davi e dá uma baita de uma gargalhada e fala assim: menino, nessa tarde eu vou apresentar o seu corpo para as aves dos céus. Aí o Davi, que já teve experiência com Deus matando leões e ursos, virou para o Golias e falou assim: Golias, você pode vir contra mim com espada, com escudo e com lanças, mas eu, Golias, vou contra você no nome do Senhor dos exércitos.
Porque no nome do Senhor dos Exércitos, porque foi pelo nome do Senhor dos Exércitos que ele destruía leões e destruía ursos. Foi pelo nome do Senhor dos Exércitos que ele teve essa experiência em meio a essas guerras, em meio às batalhas. Mas o que isso tem a ver conosco? O que essas histórias de guerra, essas histórias de batalha, essas histórias de luta tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver. Porque nós também, todos nós aqui, também estamos inseridos em uma batalha. Todos nós aqui, sem exceção, estamos inseridos em alguma luta, estamos inseridos em alguma guerra. É claro, não uma guerra como do Antigo Testamento, com espadas, com lanças e com escudos. Mas quando você tem uma dificuldade, você manda mensagem para o irmão da igreja, o que é que você fala? Irmão, ora por mim, porque eu estou passando por uma luta. Quando acontece um problema na sua família, você manda mensagem para o irmão e fala: irmão, eu estou em uma batalha. Pastor, ora por mim, porque eu estou em uma guerra. Todos nós aqui, sem exceção, também estamos enfrentando algum tipo de luta. Nós estamos inseridos dentro de uma batalha. E é interessante quando você começa a estudar as batalhas. É interessante quando você começa a olhar para as guerras, porque você consegue perceber no mínimo 4 grupos de pessoas em uma batalha. Em uma batalha você tem os desertores. Quem são os desertores? São os que metem o pé, são os que saem correndo da batalha, são os que fogem da batalha. Você tem um outro grupo, você tem os mortos, aquelas pessoas que não resistiram a um golpe e faleceram, caíram no campo de batalha. Nós temos o terceiro grupo, que são os feridos, pessoas que não abandonaram a guerra, não estão mortas, mas estão feridas, estão agonizando no chão, querendo ser percebida por alguém. E nós temos o quarto grupo na batalha. O quarto grupo na batalha que nós temos são os que estão de pé. Mas pelo fato de estarem de pé, não quer dizer que eles estão bem. Porque eles podem estar de pé, mas eles podem estar cansados. Eles podem estar de pé na batalha, mas eles podem estar desanimados. Eles podem estar de pé na batalha, mas eles podem estar sem esperança. Então, em uma batalha, nós temos basicamente esses 4 grupos de pessoas. Mas o que esses grupos têm a ver com a nossa vida? O que esses grupos têm a ver com as nossas batalhas e têm a ver com os nossos sofrimentos? O que esses 4 grupos de pessoas têm a ver com as nossas guerras? Tem tudo a ver. Porque quando você olha para as Sagradas Escrituras, você consegue perceber que esses 4 grupos estão presentes dentro da igreja. Você tem os desertores nas Sagradas Escrituras. Quem são, pastor, esses desertores? O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 10, ele vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, Demas e Alexandre o ferreiro, eles me abandonaram, porque eles amaram o mundo. Demas, em outras passagens, ele é citado como um ajudador de Paulo, como um homem que estava presente no ministério de Paulo, mas agora Demas, ele está sendo citado como um desertor da batalha. Demas está sendo citado como um homem que estava presente na congregação e agora ele não está mais. Ele simplesmente saiu, ele simplesmente abandonou. Mas existe esperança para os desertores. Existe esperança para aqueles que abandonaram a fé. Porque a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos conta a respeito de desertores que se arrependeram. Desertores que estavam presentes e em algum momento eles saíram, eles largaram a batalha.
e depois eles voltaram arrependidos para o campo. A Bíblia nos fala a respeito de Pedro. Pedro foi um desertor. Algum tempo antes ele estava prometendo fidelidade a Jesus Cristo, e logo depois o pessoal estava falando: nós te conhecemos, você estava com Jesus. E Pedro disse: eu? Tá doido? Eu não conheço esse Jesus Cristo. Pedro foi um desertor. Mas logo depois Pedro, ele se arrepende amargamente desse episódio. E Pedro, ele se torna um dos maiores apóstolos que a Bíblia cita. O apóstolo Paulo cita Pedro como a coluna da igreja. O próprio Jesus Cristo disse que ele seria uma pedra. Pedro foi um desertor que logo depois voltou. E os discípulos de Jesus? No Getsêmani, você lembra desse episódio? Quando Jesus está sendo preso, todos eles metem o pé. Eles eram desertores. Eles abandonaram o mestre, mas logo depois, esses discípulos, eles voltam. Eles tomam consciência, eles se arrependem daquilo que eles fizeram e eles retornam para o caminho do mestre. Nós temos um outro grupo. Nós temos agora o grupo dos mortos. Você sabe muito bem o que é uma pessoa morta. Você vai em um enterro, você vê uma pessoa sem vida. Uma pessoa sem vida é uma pessoa insensível. Uma pessoa sem vida, espiritualmente falando, ela tem um coração de pedra. Nada que você fala sensibiliza a pessoa. A diferença do morto espiritual para um desertor é que o desertor se sensibiliza com as coisas, mas o morto espiritualmente, ele não tem nenhum sentimento. Você fala uma, você fala duas, e para ele, tanto faz. Quantos mortos espirituais talvez estejam aqui nessa noite? O louvor não sensibilizou você, o grande coral não sensibilizou você, você está cético em relação à palavra do pastor. Mortos espiritualmente, nada que você fala é capaz de quebrantar o coração, é capaz de gerar uma mudança. Talvez você esteja aqui e você entende muito bem o que é isso, não porque você seja um morto espiritual, mas porque talvez o seu filho seja um, e você sabe muito bem o que é falar e ele não ouvir. Você falar e ele continuar insensível. Talvez o morto espiritual seja um cônjuge, que você ora, que você fala e ele não se sensibiliza com tudo aquilo que você está falando. Nós conhecemos muito bem os mortos espirituais. Mas eu também gostaria de dizer para você que existe esperança para os mortos espirituais. Como, pastor, pode existir esperança para o morto espiritual? Se a pessoa ela está morta, como pode haver esperança para essas pessoas? Ezequiel capítulo 37, Deus pega o profeta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vamos dar um pulo ali no vale. Quando Ezequiel chega no vale, Deus vira para o profeta Ezequiel e fala assim: olha aí para esse vale, o que é que você está vendo? Aí o profeta Ezequiel diz assim: eu estou vendo gente morta, eu estou vendo um vale de ossos secos. E Deus fala para ele: é isso mesmo, um vale de ossos secos. Mas para esse vale de ossos secos voltar a viver, Ezequiel, você precisa profetizar. Você precisa profetizar sobre esse vale de ossos secos. Eu não sei se o Ezequiel ele profetizou de olhos abertos. Eu não sei se Ezequiel ele profetizou de olhos fechados. Mas quando ele começou a dizer vale de ossos secos, volte a viver, a Bíblia fala que houve um barulho. Os ossos começaram a tremer.
e começaram a ganhar vida. Pastor, é possível que o meu filho que está morto espiritualmente, ele volte a viver? Pastor, é possível que o meu cônjuge que está morto espiritualmente, ele volte a viver? Eu vou dar a resposta para você, usando como referência Romanos, capítulo 8, verso 11. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele também atua na vida de vocês, Ele atua na vida da igreja, Ele atua no corpo de Cristo. É possível que você que está aqui nessa noite, tão insensível com tudo que está acontecendo, é bem possível que no final dessa reunião, você esteja aqui no altar, com lágrimas nos olhos, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Temos o terceiro grupo, e esse terceiro grupo é uma multidão, porque o terceiro grupo é o grupo dos feridos. Não precisa de legenda, porque você anda dentro da igreja, você anda fora da igreja e você consegue encontrar pessoas feridas. Pessoas que estão feridas por decisões que elas tomaram e agora elas estão sofrendo a consequência. E também nós encontramos nesse terceiro grupo pessoas feridas por algo que fizeram a elas. Eles estavam no campo de batalha e ouviram alguma coisa. O líder deu uma palavra. E você sabe que a igreja é um lugar onde você mais encontra pessoas feridas. Você sabe por quê? Porque a igreja é um lugar onde todo mundo cria muita expectativa. As pessoas, quando chegam dentro da igreja, elas têm muita expectativa. Expectativa nas pessoas que estão ao lado. Elas têm expectativa nas pessoas que estão trabalhando. Elas têm expectativa no líder. Elas têm expectativa no pastor. E na grande maioria das vezes, essas expectativas não são correspondidas. E as pessoas são feridas. As pessoas estão machucadas. Elas estão querendo atenção. Elas estão querendo ser percebidas. Muitas delas dentro da igreja estão agonizando, dizendo: eu estou aqui. Por favor, alguém olhe para mim. Eu gostaria de dizer para você que é bem possível que eu não consiga enxergar você nessa noite. É bem possível que eu não consiga ver você nessa noite. Mas eu quero falar para você que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Estão esquadrinhando o coração de cada pessoa que está aqui. Se a pessoa que está do seu lado não está te percebendo, se o pastor não está te vendo, com certeza os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Jeremias capítulo 30, verso 17, diz assim a palavra do Senhor para você: farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho do seu ferimento, mas eu posso falar para você que o Senhor nessa noite, Ele é poderoso para cicatrizar o seu sofrimento. Esse é o terceiro grupo. Agora nós vamos para o quarto grupo. O quarto grupo é o grupo daquelas pessoas que não desertaram. Elas não estão agonizando no chão feridas.
elas não morreram na batalha, elas estão de pé, mas não significa que essas pessoas estão bem. Porque talvez você esteja aqui nessa noite, você olha e fala assim: pastor, eu não estou morto espiritualmente. Eu também não estou tão ferido assim. Eu também não abandonei a fé. Mas talvez a sua luta, ela esteja cansando você. Porque raramente você encontra um soldado no auge da batalha descansado. Se você está descansado, existe algum problema com você. Porque um soldado que está no auge da batalha, muitas vezes ele está de pé, mas ele não tem esperança. Ele está falando: eu estou lutando aqui por uma questão de honra, mas eu sei que vai ser destruído. Talvez seja você essa pessoa. Talvez você esteja no auge da batalha e você não para de reclamar. Talvez você esteja de pé na batalha, mas os seus olhos estão naquelas pessoas que estão feridas, os seus olhos estão naquelas pessoas que abandonaram a batalha, os seus olhos estão naquelas pessoas que morreram. Nós sabemos muito bem, irmãos, o que é estar de pé na batalha, mas não estar bem espiritualmente. Nós sabemos muito bem o que é caminhar, o que é vir para a igreja, mas não estar bem. Os nossos sentimentos não estarem bem, o nosso coração não está bem. Não é uma ferida, não é uma morte, mas você sabe que você não está bem espiritualmente. Sabemos muito bem. Eu também sei muito bem. O Espírito Santo também muitas vezes já me pegou nesse estado. Algum tempo atrás eu estava reclamando para as pessoas. Não, Deus me livre. Eu estava reclamando com o Senhor. Eu estava fazendo algumas reclamações com Deus. Estava vomitando uma porção de coisa em Deus. E Deus virou para mim e falou assim: Rafael, você está lembrado quando você era criança? Porque quando criança aconteceu um episódio na minha vida que eu detesto de lembrar. Não gosto de lembrar. Quando eu era criança, meu pai tinha abandonado a gente. Estava a minha mãe e eu em casa, e a minha irmã, a Ruth, era pequenininha, eu era garoto. E a minha mãe virou e falou assim: meu filho, o gás acabou. E a comida está fria. Eu falei assim: mãe, então eu vou na rua catar madeira, pegar umas madeirinhas, aí a gente consegue fazer uma fogueira e a gente esquenta a comida. Aí eu me lembro que eu fui para a rua e fui catar madeira. Só que naquela noite, incrivelmente, eu não encontrei uma bendita na rua. Aí eu me lembro que eu voltei para casa chorando. Aí eu falei: mãe, eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada, mãe. Aí eu falei para Deus: Deus, por que você está me lembrando dessa história? O Espírito Santo falou assim: Rafa, é para você não esquecer da onde foi que você veio. É para você não esquecer dos leões que você já matou, dos ursos que foram derrubados. Você sabe qual é o nosso problema? É a amnésia. Nós temos amnésia. Nós esquecemos aquilo que o Senhor fez por nós no passado. Nos esquecemos daquilo que o Senhor está fazendo por nós no presente. E não reconhecemos o Senhor no futuro. Mas nós temos que entender que Ele é o Senhor do passado, Ele é o Senhor do presente e Ele é o Senhor do futuro. A sua batalha hoje, guarda o que eu estou falando para você,
A sua batalha hoje, a sua luta hoje, a sua guerra hoje, vai ser o seu testemunho amanhã. Amanhã você vai escrever o seu testemunho dizendo: eu matei leões, eu matei ursos. E quando você se deparar com gigantes, você vai falar: você pode vir contra mim com espadas, pode vir contra mim com lanças, mas eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus, faz direito, irmão. Feche os seus olhos. Terminei minha mensagem não, mas feche os seus olhos. Ele que é o Senhor do culto, é Ele que dita o culto. Nesse momento, nessa igreja, nesse momento, eu sei que existem pessoas mortas, eu sei que existem pessoas feridas, eu sei que existem pessoas cansadas. Como que você sabe disso, pastor? Porque o Espírito Santo está aqui. Eu gostaria que você que se encontra nesse quadro, nesses grupos de pessoas que eu acabei de falar, eu gostaria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Você só levantasse a sua mão. Sim, sim. Fica com as suas mãos levantadas. Sim, sim. Fica de pé. E os demais irmãos, por gentileza, fiquem com seus olhos fechados. Queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente. Algo vai acontecer com você nessa noite. Estamos no auge da batalha. Algo vai acontecer com você aqui nessa noite. Algo vai acontecer com você aqui nessa noite. Por gentileza, pode subir ao altar. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Não queria que ninguém ficasse no corredor. Pode subir, pode subir. Pode subir. O Senhor vai restaurar você nessa noite, querido irmão. Tem espaço para você aqui ainda, meu amigo. A sua carne está dizendo que você não precisa fazer isso. A sua carne está dizendo que você não precisa levantar, que você não precisa ficar de pé. A sua carne está dizendo uma porção de coisa para você. A sua carne anda dizendo uma porção de coisa para você. A sua carne está dizendo uma porção de coisa para você. Pode chorar, irmão, pode chorar. Pode chorar. Pode chorar, pode chorar, pode derramar lágrimas. Aqui é o lugar para você fazer isso. A casa é do nosso Pai. Aqui é o lugar para você fazer isso. Aqui é o lugar para você chorar mesmo. Aqui é o lugar para você clamar mesmo. Aqui é o lugar para você gritar. Aqui é o lugar para você falar: Senhor, me ajuda. Aqui é o lugar para você fazer isso. Os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite, pode ter certeza. Os olhos do Senhor estão sobre você. Pode levantar o seu clamor. Pode levantar o seu clamor. Pode derramar as suas lágrimas. Pode derramar as suas lágrimas, meu irmão, porque você está no altar do Pai. Você está no altar do Senhor.
Meu querido irmão, você que está sentado, não deixe um combatente ferido sozinho. Você que está sentado, não deixe um combatente ferido sozinho. Você pode levantar e você pode orar por ele. Você pode levantar e você pode abraçar alguém. Você pode levantar e você pode ministrar sobre a vida de alguém. Não tem nada a ver com protocolo, pastor. Não estou interessado no protocolo. Quem dita o ritmo do culto é o Espírito Santo. Você pode levantar e pode abraçar alguém e falar: estamos juntos na batalha. Você pode levantar e ministrar sobre a vida de alguém, ministrar cura, ministrar com um abraço, ministrar com uma oração, ministrar com um louvor. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Os nossos irmãos, eles estão voltando para o campo de batalha. Você, meu amigo que está no banco, levante as suas mãos e interceda pela vida dessas pessoas. Levante suas mãos e ore a Deus falando: Senhor, restaura os nossos irmãos. Irmãos que estavam afastados, irmãos que estavam mortos, irmãos que estavam feridos, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, levanta essas pessoas, ó Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos
Gostaria de dizer para todos vocês que estão aqui na frente: sejam bem-vindos novamente à batalha. Não pode ser assim não, irmão. Eu sou líder de jovens, eu sou malucão, já deu para perceber, né? Vi que a minha calça Restart hoje pregar. Eu acabei de falar que eles estão de volta na batalha. Você não pode receber na batalha as pessoas que estão voltando assim. Ei. Você viu como que é na batalha, parada na batalha? Na batalha o pessoal... Quando eu falar, sejam bem-vindos novamente à batalha... Falei que eu sou maluco. Sejam bem-vindos novamente à batalha! Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Querido irmão, um excelente final de noite para você. Uma semana abençoada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.